Hi, hello. My name is Julio. What's your name? I am fine today. How are you? Nice to see you again. E aí, tudo tranquilo? Seja bem-vindo à nossa lição número 2 do vídeo curso da English Bay. E a gente já vai começar dando seguimento aí a te ajudar a se expressar, se apresentar, falar um pouco sobre você, dando seguimento aí à nossa primeira aula. Eu quero começar revisando já de cara aqui uma das coisas que a gente aprendeu na primeira aula. Você viu que eu dessa vez eu não disse nice to meet you, prazer em conhecê-lo. Eu disse uma variação, a gente já se conhece, né? Então não é prazer em conhecê-lo. O que eu disse foi, dá uma olhadinha aqui comigo. Nice to see you again. E se você deu uma revisada já depois da nossa primeira aula, talvez você já consiga sacar o que foi que eu disse exatamente. Tá lembrado o que é o nice? Nice em inglês significa legal. Este verbo aqui, a gente viu na primeira aula, é o verbo ver. To see, ver. You, você. Ups. You again, de novo, novamente. É muito legal ver você de novo. Então vamos lá, a gente na segunda aula vai dar seguimento aí às apresentações, vou te ajudar a falar outras coisas sobre você, né? Dando seguimento naquela ideia que você tem que aprender o basicão mesmo que você já sabe um pouco. Tem muita coisa aqui que eu sei que você já tem estudado, mas você sabe aqui e não sabe na ponta da língua. Se você ainda não fala inglês, é porque com certeza tem aí buracos no seu aprendizado. Eu vou te ajudar a preencher essas lacunas que ficou, né, através dos anos de seus estudos. Você deve ter muita coisa aqui que você não lembra e você talvez já tenha estudado isso, mas quantas vezes você já disse isso? E se você não estudou inglês antes, a gente vai ver aqui já desde o início mesmo para ser uma boa base e conseguir se comunicar. A gente vai praticar aqui em aula, né, vai botar tudo na prática, que é o mais importante, te ajudar a falar inglês e não somente ter o conhecimento na cabeça e na hora que alguém te pergunta, você trava, porque nunca disse aquilo. Até você já viu, já leu. Se você ler aqui comigo, vai lembrar, talvez. Mas quantas vezes você já teve que responder, ou já teve que perguntar, e isso aí é o fura mais embaixo. Né? Você tem que dizer aquilo que a gente geralmente, né, dá o branco, a gente congela por nervosismo, por falta de prática. Então eu vou te ajudar a se comunicar aqui, dizendo a sua idade, dizendo também de onde você é, sua nacionalidade, onde você mora, e também a sua ocupação, o seu trabalho, o seu local de trabalho, etc. Vamos lá então, lembra que toda vez que eu der a ordem aqui para você, o repeat, eu quero que você repita depois de mim. Às vezes eu vou botar só o dedo na orelha aqui, que é a sua vez de falar, que eu quero que você pratique comigo, e você, né, vai ler aqui o material comigo, mas como eu sempre digo, lê com os ouvidos, muito mais do que ler com os olhos. Sempre que a gente vê aqui uma frase em inglês, muitas palavras em inglês a gente escreve de um jeito, mas acaba pronunciando de uma maneira totalmente diferente. Então, mais do que ler aqui com o olho, palavra por palavra, eu quero que você preste atenção na minha pronúncia. Tente imitar a minha pronúncia, para você melhorar a sua dicção, melhorar a entonação, que também é muito importante para ser entendido, pegar esses altos e desces da língua, é você imitar bem o jeito que eu falo. Eu tenho muita prática, já sou fluente em inglês há muitos anos, quero que você tente realmente imitar o jeito que eu falo, porque dessa forma você vai melhorar muito sua pronúncia, beleza? Vamos lá, vamos começar a parte 1 então, que é falar sobre a idade. Idade que em inglês é, repeat, age. E para perguntar a idade de alguém, na verdade a gente geralmente não usa a palavra idade na pergunta, né? Qual a sua idade? Não, o que a gente pergunta é, que está aqui, repete comigo. How old are you? Again, mais uma vez. How old are you? E para dizer sua idade, você vai começar com I am. Aqui tem um espaço para a idade no meio, então a frase vai ficar I am years old. Repete só o final comigo. Years old. Eu vou completar essa frase aqui com a minha idade. Eu tenho 35 anos, então é o que eu vou dizer. Vou ensinar aqui esse número para você. O número 30, a gente pronuncia
30. 30. E o número 5, 5. Então a gente junta os dois, 35. Na frase completa, se alguém pergunta a minha idade, eu digo I am 35 years old. And you? How old are you? Você sabe como diz o número da sua idade em inglês? Eu não sei sua idade, né? Então, se você, por acaso, não sabe como diz o número da sua idade em inglês, hoje aqui eu vou te dar uma ajuda bem rápida. Por exemplo, o número 20. A maioria dos nossos alunos aqui estão nessa faixa etária de 20, 30 anos. O número 20 é 20. Então, é 21, 22, 23. Talvez você já saiba os números de 1 a 10. E eu vou tentar mais ou menos perguntar a sua idade e você tenta responder. E aí você pergunta a minha. Tenta responder e pergunta a minha idade também. How old are you? I am 35 years old. Se você não sabe como diz o número da cidade em inglês, eu quero que você assista aqui um vídeo extra que a gente fez com os números de 0 a 100. Então, se você tem a idade entre 0 a 100 anos, você vai aprender lá. Se você ainda não sabe, assiste esse vídeo extra, né, que o Vinícius vai te ajudar a pronúncia certinha de cada número aí, para você mandar ver, beleza? Continuando aqui, um jeito um pouco mais fácil de dizer a idade é não dizer o years old, só dizer até o número ali. Por exemplo, né, eu tenho 35, eu posso somente dizer I am 35. Então, se você tem 23, você pode dizer I am 23. Só um detalhe que eu quero que você lembre é que um erro comum, às vezes, do brasileiro é dizer, por exemplo, assim, I am 35 years. E parar aqui. Isso não só é legal no inglês. Ou você diz a frase inteira, até o old. I am 35 years old. Ou abrevia mesmo, I am 35. O que não é correto é você parar no meio ali, só dizer o years. Isso vai soar um pouco estranho. Então, se você quer realmente abreviar, só diz um número ali, é mais fácil realmente e é bem comum. E agora eu quero chamar uma atenção aqui para vocês, o attention. Repeat. Attention. Que em inglês é que a gente não utiliza o verbo ter, que o verbo ter em inglês é o to have, para perguntar ou dizer a idade. Então, eu dizer a minha idade dessa forma, I have 35 years old, it's incorrect. É incorreto. O verbo ter, em português a gente diz eu tenho tantos anos, mas em inglês não. Na verdade a gente diz I am. Você tem que lembrar, isso é importante. Você na verdade diz eu sou 35 anos e não eu tenho. O verbo ter, claro, é o have. Então sempre que você quer dizer que tem alguma coisa, por exemplo, eu tenho um cachorro. Sim, esse é o verbo que você vai usar. I have a dog. Repeat. I have a dog. Eu tenho uma irmã. Então, se eu quero dizer eu tenho uma irmã, sim, o verbo ter é o have. I have a sister. Somente a idade a gente não diz eu tenho, I have, eu tenho tantos anos. Na verdade, em inglês, a gente vai dar uma prestada atenção aqui na tradução literal. O que você fala é, né? Eu sou tantos anos. Eu sou tantos anos velho. Pode parecer um pouco estranho para a gente brasileiro, para não nativos da língua inglesa, que na verdade, né, a gente usa o I am, que é ser ou estar, nesse caso, eu sou tantos anos velho. Old em inglês é velho, years é anos. Então, sempre que você diz a sua idade, na verdade você está dizendo o quão velho você é. A idade que você tem, na verdade, é o quão velho você é, que é a pergunta literal aqui. Também botei aqui a tradução literal para você perceber, na verdade, como é um pouco estranho para a gente, é claro, não por nativo, mas para a gente, que na pergunta How old are you? Você literalmente está perguntando quão velho você é. Imagina perguntar para uma mulher isso, né? Você perguntar a idade para uma mulher sempre é delicado, às vezes é um pouco embaraçoso, a gente tem que perguntar às vezes. Imagina você perguntar quão velha você é. How old are you?
Mas não se preocupe, isso não é rude, não é falta de respeito. Essa é a maneira que em inglês a gente pergunta a idade, né? Não é quantos anos você tem. Não, a gente pergunta o quão velho você é. Vamos repetir novamente a pergunta. How old are you? Alright. Então tá, lembra que nesse caso a gente não diz eu tenho, I have. E sim, eu sou. I am 35. E aqui tem uma pergunta alternativa. Na verdade, ela não é tão comum quanto How old are you? Mas você pode perguntar, e às vezes vão te perguntar também essa variação, que aí sim, literalmente, qual a sua idade. Repeat. What's your age? Você pode responder da mesma forma, né? Com I am e a sua idade. I am, por exemplo, 24. I am 24. Ok? Isso geralmente, por exemplo, às vezes alguém está preenchendo um formulário, aí tem a palavra ali, age, idade, no formulário. Pode ser que te pergunte, what's your age? Mas numa conversa, quando está se comunicando aí numa situação mais informal, mais normal, na verdade, vão te perguntar, how old are you? E você também vai perguntar dessa forma na maioria das vezes, ok? Vamos seguir, vamos para a parte 2, que é falar a sua nacionalidade, que em inglês é nationality. Mais uma vez, nacionalidade em inglês é nationality. A minha pronúncia é mais puxada para o inglês americano, então por isso que o T é um pouquinho mais fraco, mas se você preferir pronunciar esse T um pouquinho mais marcado, nationality, tá perfeito também, não tá errado não. A minha pronúncia é puxada para o inglês americano, então eu digo nationality. Mas se você prefere, tem muitos alunos que acham mais fácil a gente fazer o T mais marcado, mais batido ali, nationality. Que é mais parecido com o inglês britânico, tá perfeito também, não se preocupe, como você se sentir mais à vontade. Para dizer então de onde você é, repeat. I am from Brazil. Ou se preferir, você também pode informar a cidade, dizer a cidade primeiro. Eu sou de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, então eu vou responder aqui. I am from Novo Hamburgo, Brazil. And you? Você pode responder, I am from São Paulo, Brazil. I am from Rio, Brazil. Você põe o nome da sua cidade, ou até o estado, se você preferir, e Brazil, logo após, daquela americanizada. Você está falando inglês, então é Brazil. Se você quiser saber onde a outra pessoa mora, desculpe, onde a outra pessoa é, que é um pouquinho diferente de onde ela mora, a gente está vendo por enquanto de onde a pessoa é. Perguntar, de onde você é? Em inglês é Where are you from? E você pode responder essa pergunta também, dizendo então a sua nacionalidade. Ao invés de dizer eu sou do Brasil, I am from Brazil, você pode dizer eu sou brasileiro. Então eu vou perguntar, primeiro vamos repetir. I am Brazilian. E agora eu vou perguntar para você onde você é, você responde que é brasileiro. Where are you from? Good. Agora sim, se você quer saber onde a outra pessoa mora, que é um pouquinho diferente de dizer onde você é, às vezes você nasceu num lugar, mas mora em outro. Na verdade, onde você mora, a pergunta é um pouquinho diferente. Está aqui. Repeat. Where do you live? E para responder, você vai dizer I live in... Então agora eu quero que você pergunte onde eu moro. E eu vou responder onde eu moro. Eu sou do Brasil, mas na verdade eu não moro no Brasil. Então eu vou dizer em inglês, vamos ver se você vai entender o lugar onde eu moro agora. Quero que você então pergunte isso aqui para mim. Where do you live? I live in Russia. O que eu disse foi, eu moro na Rússia. Que se escreve igual em inglês, mas a pronúncia é um pouco diferente.
I live in Russia. Repete a palavra Rússia comigo. Em inglês é Russia. E você? Where do you live? Você pode responder, né? I live in Brazil, se é onde você mora, ou também a cidade ou estado. I live in Natal, for example. E, antes de a gente continuar, sobre a pronúncia aqui, que muitos alunos me perguntam, mas teacher, é live ou é live? Nesse caso aqui, como eu pronunciei, tanto na pergunta where do you live e na resposta I live in, não está correto dizer live, apesar de que em alguns casos essa é a pronúncia correta dessa palavra, live. Mas a diferença é, nesse caso aqui no material, é o verbo, né? Viver ou morar. Quando é o verbo, a gente pronuncia live. Repeat. Live. Repeat. Where do you live? Mas essa palavra ela também pode ser um adjetivo. Por exemplo, ao vivo. Se é um show ao vivo. Aí sim a gente vai pronunciar live show. Repeat. Live show. Isso, às vezes a gente vê na televisão, né? Tá no cantinho da tela, embaixo, em cima, tá somente a palavra live. Aí sim, é live porque é o adjetivo, ao vivo. Então se você chega num bar e quer saber se tem música ao vivo, a pronúncia vai ser live. Live music. Ok? Isso. Então, quando você vai dizer onde você mora, I live. Não esqueça, não confunda. Agora, se você, seguindo aqui no material, né, se você nasceu ou cresceu em um lugar diferente de onde você mora agora e gostaria de dar uma resposta bem completa, você pode dizer, repeat, I am from, parará, repeat, but I live in, isso, essa palavrinha aqui, o but, que está juntando essas duas frases, é o mas. Eu sou de um lugar, mas eu moro em outro lugar. Então, aqui o exemplo está com o meu caso, que foi o que eu disse antes para vocês, né? I am from Brazil, but I live in Russia now. E se você quer dar essa resposta bem completa, né? Quando alguém pergunta, onde você é? Você vai dizer, eu sou desse lugar, mas moro em outro. Ou às vezes perguntam, onde você mora? Você vai dizer, eu sou de tal lugar, mas agora eu moro nessa. Vamos dizer, por exemplo, assim, eu sou de Curitiba, mas moro em Porto Alegre. Vai ficar assim, I am from Curitiba, but I live in Porto Alegre now. Isso, acrescentei no final aqui a palavra agora, now. But I live in Porto Alegre now. Na verdade, você não precisa usar, que só dizer, mas eu moro em Porto Alegre. But I live in. Então dá uma praticada aí com a cidade, se você nasceu numa cidade diferente, onde você mora agora. Repete essa frase aqui algumas vezes, é um pouquinho mais longa e tenta memorizar ela. Ou se não, se você mora na sua cidade natal e continua no mesmo lugar, você não precisa se preocupar com essa estrutura tanto. Você pode, na verdade, você quer dar uma praticada e falar mais completo, você poderia dizer, eu sou do Brasil e eu moro em Santa Catarina. Então, ao invés do but, que é o mas, você poderia usar o and, que é o and, para conectar essas duas frases. Por exemplo, I am from Brazil and I live in Santa Catarina. Ok? Beleza, vamos agora para a última parte, que é a parte 3. Vou te ajudar a dizer a sua ocupação, onde você trabalha, o que você faz. Trabalho ou emprego em inglês é job. Repeat, job. Occupation. Ocupação é occupation.
Isso. Várias palavras terminam em inglês com esse T-I-O-N, que é que nem o ão, aviação em português. A gente tem várias palavras que terminam assim, né? Ocupação, occupation. Não é chon, é shan. Repete comigo mais uma vez. Occupation. Aviação, aviation. Então lembra que sempre que a palavra terminar assim, ela não é chon, e sim shan. Aviation. Occupation. Para perguntar para alguém o que ele ou ela faz, diga: What do you do? Again. What do you do? Para você dizer o que você faz, você vai começar também com I am, né? Eu sou. I am a. Esse a aqui é importante também, que é o ou uma em inglês. E então a frase fica completinha. Por exemplo, eu sou um professor, eu vou dizer I am a teacher. Mesmo que você não seja professor, repete comigo. I am a teacher. Isso, um erro comum também é você não usar aquele A. Na verdade aqui, essa pequena palavrinha, né, essa pequena letra, ela é muito importante. Você vai dizer que é, por exemplo, um médico, um doutor, e dizer somente assim, I am doctor, fica um pouquinho estranho, está incompleto. Tem que botar, repeat, I am a doctor. E observe aqui que interessante, que se eu digo que eu sou um professor, eu uso a teacher. I am a teacher. Mas se eu quero dar uma informação um pouquinho mais completa e dizer que sou um professor de inglês, né, a palavra em inglês é English, o A vira an. Repeat, mesmo que você não seja um professor de inglês. I am an English teacher. Por quê? Então, o A e o am, na verdade, quer dizer a mesma coisa. Como eu disse, é o ou uma, o artigo indefinido em inglês. Só que quando a palavra que vem em seguida começar com vogal, por exemplo, English começa com a vogal E, aí você troca o A por an. Se tiver uma consoante, é o A, que a maioria das vezes tem consoante. Mas se tiver uma vogal A, E, I, O, U, são as mesmas vogais em inglês, você tem que usar o an. Então, se eu digo sou um professor, I am a teacher. Professor de inglês, I am an English teacher. Então, se a sua ocupação começar com uma vogal, por exemplo, engenheiro em inglês, começa com a vogal E. I am an engineer. Se você é contadora ou contador, também começa com vogal, por exemplo. Repeat, mesmo que você não seja contador. I am an accountant. Você sabe como diz a sua ocupação em inglês? Se você por acaso não sabe como diz a sua ocupação, o que você vai fazer? Escrever no nosso grupo do WhatsApp e perguntar lá: Teacher, como se diz auxiliar de escritório em inglês? Não. Teacher, como se diz recursos humanos? Como se diz gerente? Se você não sabe como diz a sua profissão, escreve pra gente lá que a gente prontamente responde e você pode praticar bastante. I am an, se a sua profissão começar com vogal. Mas eu vou perguntar pra você, vou fazer esse teste. Se você já sabe, eu quero que você responda agora. Vou perguntar. What do you do? E agora você pergunta pra mim o que eu faço. I am a teacher. I am an English teacher. Para perguntar onde a pessoa trabalha, a pergunta é, repeat, where do you work? E para dizer onde você trabalha, você vai começar com I work at. Eu trabalho na English Bay, então vou responder, né? Pergunte para mim onde eu trabalho. E aí eu respondo. Vamos lá, 3, 2, 1. I work at English Bay. Geralmente a gente responde aqui com o nome da empresa, né? I work at Petrobras. I work at Renner. Algumas pessoas preferem responder com o nome da cidade, na cidade onde elas trabalham.
Só nesse caso eu quero que você preste atenção que em vez do at, que a gente geralmente usa com o nome ou o local de trabalho, se você decidir dizer o nome da cidade, você tem que usar a preposição in. I work in São Paulo. I work in Rio. Mas geralmente quando alguém pergunta onde você trabalha, quer saber, né, a empresa. Você pode responder com o nome da empresa. Eu vou perguntar para você agora, você responde. Where do you work? Vamos ver aqui algumas perguntas e respostas alternativas. Às vezes, ao invés do where do you work, o que você faz, alguém pode perguntar, repete comigo. What's your job? Again, what's your job? Repeat. I work as a secretary. A palavra secretária é um pouco difícil de pronunciar, né? Repete só secretário comigo. Secretary. I work as a secretary. Isso, é só também uma estrutura aqui, um padrãozinho bem bacana que você pode utilizar também, né? Eu trabalho como. Aí você diz a sua ocupação, né? Você vai dizer, por exemplo, eu trabalho como ator. I work as an actor. Lembrando se começa com vogal, an. I work as an actor. Eu vou perguntar para você se tenta usar essa estrutura aqui. What's your job? E outra também, uma pergunta comum, com que você trabalha, o ramo, a área. A pergunta é, repeat. What do you work with? Isso, é importante você, claro, sempre tentar aperfeiçoar a pronúncia, mas no início a gente não vai se preocupar tanto com a pronúncia do TH, que é um pouquinho mais difícil, a gente vai ter aí vídeos sobre isso, por exemplo, with, você tem que botar aqui a língua entre os dentes, with. Tente pronunciar, claro, o melhor que você conseguir, mas não deixe isso te bloquear no início, se você tem pouca experiência em falar inglês, vai ser bem difícil de pronunciar esse som, então por enquanto a gente vai aceitando assim mais ou menos, tá legal, dá pra entender, with. E uma resposta possível, então, I work with sales. Repeat. I work with sales. Trabalho com vendas. Então também você pode usar esse padrãozinho aqui para dizer com que você trabalha. Pode dizer, trabalha com calçado, por exemplo, né? Uma área bem forte aí no Brasil. Eu sou de Novo Hamburgo, que uma vez foi a capital nacional do calçado. Pode dizer, I work with shoes. Trabalho com turismo, por exemplo, né? I work with tourism. Isso aí, mesmo que não seja sua área, quanto mais você pronunciar e repetir aqui junto comigo, você vai aperfeiçoando a sua pronúncia. Então sempre eu vou dar uns segundinhos aí e você fala junto comigo, né? Um pouquinho depois de mim, na verdade. Então tente fazer essa resposta aqui, com que você trabalha. Talvez você não saiba essa palavra ainda, mas tenta. Depois da aula você também pode dar uma procuradinha aí, ou se não, escreve lá no grupo do WhatsApp e a gente te ajuda a dizer essa frase também. Eu vou perguntar, você tenta. What do you work with? E para acabar a aula de hoje, eu gostaria de deixar esse ditado aqui em inglês, que pela primeira vez foi dito pelo Benjamin Franklin, e ele disse que, repete comigo, no pain, no gain. Vamos separar, só a primeira parte. No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Pain em inglês é dor. No pain, você não ganha nada. Se não sofrer, se não estudar bastante, se não trabalhar duro, você sabe que tudo na vida vai depender muito do seu esforço. E por isso que eu convido você aqui, né, a estudar bastante. Aqui o meu conselho para você. Study hard. Repeat. Study hard. Estude duro. Estude arduamente, ok? E a gente vai se ver então na nossa próxima aula
Foi muito legal ver você de novo. Lembra como diz isso em inglês lá no início da aula? Então sempre que você vê de novo aí um turista que você conheceu, fez um amigo de fora, você vê o cara de novo, você vai dizer nice to see you again. E a gente fica por aqui então. E eu te vejo em breve. See you soon. Bye bye.